Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula deste quarto módulo do nosso curso de redação para o Enem. Vamos falar nessa aula sobre alguns conectivos. Eu vou apresentar para você uma tabela de conectivos ali utilizada pelo professor Otto Moacir Garcia, um mestre em língua portuguesa, no seu livro Comunicação em Prosa Moderna. O livro dele, portanto, é Comunicação em Prosa Moderna. Significa que ele vai apresentar conectivos tanto para o texto narrativo, ou seja, que você usa mais no texto narrativo, também para o texto dissertativo, enfim, qualquer texto escrito em prosa. Então, se é escrito em prosa, pode ser um texto literário, não literário, mas que seja escrito em prosa. Então, alguns conectivos aqui que eu vou apresentar se adequam mais ao texto narrativo, por exemplo. Mas eu quero destacar aqueles aqui para você que funcionam muito bem, que você vai explorar muito na construção da sua dissertação argumentativa, tá bom? Então, sem muita delonga, vem aqui para a tela comigo que eu quero apresentar para você essa lista de conectivos, tá? Vamos para cá. Bom, começamos aqui nessa nossa lista com as ideias de prioridade e relevância. Então, isso aqui sim a gente usa muito na nossa redação do Enem, tá? Em primeiro lugar, você pode, por exemplo, começar o seu segundo parágrafo em primeiro lugar, né? Antes de mais nada, primeiramente, olha só, tem muita gente que tem aí um pé atrás com primeiramente, mas o primeiramente existe, ele está aqui, ó, primeiramente, acima, o que mais que a gente pode colocar aqui? Eu acho que esses dois aqui a gente pode utilizar, né? Em primeiro lugar, primeiramente, tá? Outras expressões que eu posso mostrar depois para você, que não estão aqui, em primeira análise, em primeiro plano, tá? Que o professor não coloca aqui, porque são construções, mais, inclusive, talvez, mais pessoais, mas que já são bem consagradas no Enem, tá? Em primeiro plano, em primeira análise, tá bom? Você também pode ter algumas expressões de retomada, sobre como, por exemplo, sob tal ótica, sob tal perspectiva, tá? Você pode também ter essas expressões. Mas o foco aqui é simplesmente analisar aqueles conectivos apresentados pelo professor Otto Moacir Garcia, tá bom? Então, em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo, em princípio, primeiramente, acima de tudo, principalmente, aqui, barra, né? Barra, principalmente, primordialmente, sobretudo. Eu vou destacando aqui aquilo que eu vejo acontecer, aquele uso muito assertivo nas redações do Enem, aquilo que eu já vou enxergando aqui, eu vou destacando para você, tá? Como, por exemplo, em primeiro lugar, primeiramente, é bastante utilizado no início do segundo parágrafo, tá bom? Então, ideia de prioridade e relevância. Vamos pegar aqui agora a ideia de tempo. Ó, agora veja bem, eu vou ler isso aqui com você, mas já dá para entender como a dissertação argumentativa é atemporal, isso aqui vai funcionar muito bem com o texto narrativo, né? Com a narração. Então, mas eu vou ler todos os conectivos aqui para você. O então, enfim, o então pode ser conclusivo também, mas ele também pode dar ideia de tempo. Então, enfim, logo também pode ser conclusivo e pode ser temporal, logo depois, imediatamente, logo após. A princípio, pode ser também dar uma ideia de prioridade. No momento em que, pouco antes, pouco depois, anteriormente, posteriormente, em seguida, afinal, por fim, né? Ao por fim pode dar uma ideia de conclusão também. Finalmente, agora, atualmente, hoje, frequentemente, constantemente, às vezes, eventualmente, por vezes, ocasionalmente, sempre, raramente, não raro, ao mesmo tempo, simultaneamente, nesse ínterim, nesse meio tempo, nesse ato, enquanto, quando, antes que, depois que, logo que, sempre que, assim que, desde que, todas as vezes que, cada vez que, apenas, já, mal e nem bem. Veja que, olha, que a ideia aqui não é classificar a expressão conectivo, é mostrar que essas expressões traduzem ideia de tempo em alguns momentos, tá? Por exemplo, o então pode muito bem traduzir ideia de conclusão. O enfim também pode traduzir ideia de conclusão. O logo, ideia de conclusão, tá? Mas nesta acepção, eles são usados aqui para marcar construções temporais, tá ok? Vamos lá, então. Então, isso aqui é muito foco nosso, porque isso aqui é de tempo e a narração não se preocupa com o tempo. Semelhança, comparação, conformidade. Nós utilizamos na redação, na dissertação argumentativa? Sim, utilizamos com muita frequência, tá? Igualmente, da mesma forma, assim também, do mesmo modo, similarmente, semelhantemente, analogamente, tudo isso aqui a gente vai utilizar, tá? Na dissertação. Por analogia, de maneira idêntica. Agora aqui, daqui para frente, ó, vou até marcar aqui, daqui para frente, são expressões de conformidade. Aqui são daqui para trás, expressões de comparação, daqui para frente, expressões de conformidade. De comparação, por exemplo, você pode muito bem estabelecer realizar aquela aplicação do repertório por comparação que eu ensino, então você pode utilizar aí algum desses conectivos de comparação, tá? Daqui para frente de conformidade. Para que serve, professor, de conformidade? Por exemplo, para você apresentar a fonte do repertório, de conformidade com o autor de fulano de tal, de acordo com o autor fulano de tal, segundo fulano de tal, conforme fulano de tal, sob o mesmo ponto de vista, tal qual, tanto quanto, como, assim como, como se, bem como e por aí vai, tá bom? Bastante utilizado. Condição.
Se acaso eventualmente. Pode ser que você use na dissertação também, né? Se acaso eventualmente, estabelecendo uma ideia de condição, uma condicional, ok? Adição, continuação, usamos muito na dissertação argumentativa. Ou, além disso, para estabelecer soma, você pode usar no início do terceiro parágrafo. O D+, ou AD+, você pode utilizar. É a mesma coisa aqui, tá, gente? Então, a minha dica é, use o AD+, que é mais usual. Outro sim, estabelecendo soma também. Ainda mais, por outro lado, também, né, o e, o nem. Aí tem aquela sequência de que você junta elementos. Não só isso, mas também aquilo. Não só isso, como também aquilo. Não apenas isso, como também aquilo. Não só isso, bem como aquilo. O com, dentro da ideia de soma, né? O ou, quando também não for excludente, quando somar, e por aí vai, tá? Explore bem aqui o além disso, o ademais, o outro sim, o por outro lado. Explore isso aqui e já está de bom tamanho para estabelecer soma, tá? Ou também você pode estabelecer utilizar, melhor dizendo, esses conectivos que eu chamo de conectivos quebrados. Ele tem uma falha aqui no meio, ó. Não só o argumento 1, mas também o argumento 2, por exemplo, numa antecipação de argumentação na introdução do texto, você pode muito bem explorar esses conectivos quebrados aqui. Não só a causa 1, mas também a causa 2. Você pode muito bem utilizar isso, tá bom? Dúvida? Aí, algumas expressões de dúvidas. Talvez, provavelmente, possivelmente, quiçá, quem sabe. Não é certo que, se é que, por aí vai, tá? Certeza e ênfase utilizamos na dissertação argumentativa? Sim, utilizamos muito. De certo, por certo, certamente, indubitavelmente, inquestionavelmente, sem dúvida, inegavelmente, com certeza, tá? Porque você pode utilizar sim ali para expressar alguma opinião, né, um pouco mais contundente, uma palavra de certeza, um conectivo de certeza ou de ênfase, tá? Surpresa ou imprevisto, isso aqui é muito para narração. Para o texto dissertativo não há muito espaço para isso, tá bom? Inesperadamente, inopinadamente, de súbito, subitamente, de repente, repentinamente, imprevistamente, surpreendentemente. Isso aqui é mais para história, para narração. Ilustração e esclarecimento. Usamos muito na dissertação? Usamos sim. Ó. Por exemplo, para ilustrar, para exemplificar. Isto é, quer dizer, em outras palavras, saber, ou seja, aliás. Tudo isso aqui são... o exemplo, por exemplo, é de ilustração. Né? O exemplo, por exemplo, como redundância aqui. O exemplo, por exemplo. Então, isso aqui, olha, é de ilustração. Para ilustrar também a ilustração, né? Para exemplificar. Expressões que você usa para ilustrar. Agora, o esclarecimento daqui para frente é esclarecimento. Ó. Isto é, quer dizer, você está esclarecendo aquilo que você disse antes, tá bom? Tudo isso aqui é esclarecimento. Em outras palavras, saber, ou seja, e aliás. Bom, propósito, intenção, finalidade. Você usa na dissertação? Sim, com certeza. Por exemplo, para você apresentar aí o efeito da proposta de intervenção. Ó. Com o fim de, a fim de, com o propósito de, com a finalidade de, com o intuito de, para que, a fim de que, para... Lugar, proximidade, distância. Mais para narração, né? Porque também a dissertação não se preocupa com lugar nem com tempo. Então vamos aqui, perto de, próximo ao de, junto ao de, dentro, fora, mais adiante, aqui, além, acolá, lá, ali, este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, ante, mais para lugar, mais para o texto narrativo, ok? Resumo, recapitulação, utilizamos, conclusão, utilizamos sim na dissertação, em suma, em síntese, em conclusão, em fim, em resumo, né? Portanto, olha aqui o nosso clássico, portanto, aqui, ó, conclusão, portanto, assim é conclusão, dessa forma é conclusão, dessa maneira é conclusão, desse modo é conclusão, logo é conclusão, o pois, depois do verbo, entre vírgulas é conclusão, o destarte é conclusão, né? O assim sendo também é conclusão. Ok? Então, tudo isso aqui você vai utilizar para estabelecer relação de conclusão. Causa e consequência e explicação. Utilizamos? Claro, utilizamos sim. Ó. Por consequência, por conseguinte, como resultado, por isso, por causa de, em virtude de, assim, de fato, com efeito tanto tamanho que, o porquê, o porquanto, o pois explicativo, né? Antes do verbo, já que, uma vez que, visto que, como, igual porquê, né? Portanto, também com valor de explicação, logo com valor de explicação, o que com valor de explicação, de tal sorte que, de tal forma que, haja vista, enfim, vocês precisam explicar muito dentro do seu texto, então você tem aqui uma gama de possibilidades para que você não repita o conectivo de explicação, tá legal? Então, ó, até aqui, basicamente até aqui você tem para explorar a relação de causa e consequência, né? Aqui, ó, por consequência, por conseguinte, a partir do porquê, a gente tem mais nitidamente a relação de explicação, ok? O porquê, o pois, ó, explicação. Ó, quantos conectivos tem de explicação aqui para você não repetir? O porquê, o pois, o já que, o uma vez que, o visto que, enfim, né? Ó, nós temos ainda aqui o de tal sorte que, olha, de tal forma que, haja vista. Tudo isso aqui para evitar que você fique repetindo o porquê. Não tem razão para você ficar repetindo o porquê se você tem tantos conectivos assim para fazer explicação. Tá legal?
Contraste, oposição, restrição e ressalva. Isso aqui também a gente usa para fazer aplicação por contraste, por exemplo, do repertório sociocultural. Ao contrário, em contraste com, salvo, exceto, menos, mas, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Vamos pegar isso aqui mesmo, né? Vamos pegar os clássicos aqui de oposição. O mas, o contudo, tá? O todavia, o entretanto, o no entanto. Para, por exemplo, você fazer a estratégia de aplicação do repertório por oposição, dê prioridade para esses conectivos maiores aqui, ó, o contudo, o todavia, o entretanto, o no entanto, tá? Isso pode ser conectivos maiores aqui. Ideias alternativas, por exemplo, para você antecipar os argumentos lá na introdução, seja pelo argumento 1, seja pelo argumento 2, ora pelo argumento 1, ora pelo argumento 2, né? Quer também é a expressão de alternância, ou então, ou. Beleza? Muito bem, vem aqui comigo, encerramos assim essa análise dos conectivos aqui na visão do professor Otto Mossi Garcia. Veja que ele escreveu um livro clássico, Comunicação em Prosa Moderna. Então, assim, se você quiser escrever bem em prosa moderna, você precisa utilizar esses conectivos no seu texto. Então, estou apresentando aqui para você, tá legal? Na próxima aula, eu vou mostrar como que essa habilidade de usar a coesão da redação, sobretudo de usar os conectivos, já é explorado quando você aprende a construir os parágrafos da sua redação, tá? Então, vou mostrar essa relação da construção dos parágrafos e também da correta pontuação com o uso dos conectivos na próxima aula. Eu espero por você. Um forte abraço e até lá.